Então, estamos aqui de volta, próxima aula de História, para o 6º ano. Como eu falei para vocês, vamos iniciar com China. Matéria nova. Sempre explicando, quem está assistindo talvez a primeira aula, por causa do tema, é o texto que eu dou para os meus alunos. Eu leio para vocês, faço alguns comentários breves, porque o texto é bem mastigadinho, bem fácil de entender, tá? Claro que nas aulas nós fazemos trabalho, discutimos alguns assuntos, mas a ideia aqui é vocês assistirem o vídeo e depois pesquisar em cima do tema, poder fazer uma pesquisa aí na internet, em livros, como vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. China. Das origens à dinastia Zhou. Outros falam Zhou. Zhou. A civilização chinesa surgiu à margem do Rio Amarelo, a partir da reunião de aldeias neolíticas. Vocês estudaram o período neolítico, mais ou menos sabem, mas eles pararam ali, próximo ao Rio Amarelo, conforme também o Egito teve e a Mesopotâmia na beira de alguns rios. Vamos lá. As margens do Rio Amarelo. O homem habitava a China há quase 2 milhões de anos, mas vestígios arqueológicos indicam que os primeiros sinais de civilização só apareceram bem mais tarde, no início do período neolítico, 7.000 anos antes de Cristo. Cerca, né? 7.000 anos. Naquela época existiam 6 culturas nos vales dos rios Huanghe, que é o Rio Amarelo, e o Yangtze, que é o Rio Azul. O Rio Amarelo tem esse nome por causa das luas, um sedimento amarelado rico em calcário. Nessas terras férteis, os agricultores já cultivavam o arroz e o paíso, que é uma sementezinha, desde 6.000 anos antes de Cristo. Então ela tem essa cor amarelada por causa desse produto químico, né, que transforma a água amarelada. As culturas Yanshao e Longshan. No Neolítico, o Vale do Rio Amarelo abrigava culturas importantes, como a Yanshao e a Longshan. Em suas aldeias praticavam-se a agricultura e a criação de cães, porcos, bois, ovelhas e galinhas. Acredita-se que as primeiras cidades da região surgiram a partir das aldeias Longshan, que eram cercadas por muros de terra habitada. Terra batida. Os artesãos dessas culturas produziam objetos de cerâmica, alguns com desenhos. Os povos da cultura Yanshao também tinham o costume de usar grandes jarros de cerâmica para enterrar os seus mortos. Uma cultura que o nosso índio usava também, não com a perfeição desses jarros, mas também fazia isso. Botava os seus mortos ali e tampava. Uma origem mítica. Um texto do século II a.C. conta que a história chinesa começou com o governo dos 3 deuses magníficos e os 5 imperadores. Segundo a lenda, eles teriam sido seres poderosos, virtuosos e sábios, que trouxeram paz e prosperidade aos povos da China. O mais famoso deles, o Imperador Amarelo, teria reinado por volta de 3.000 a.C. Esse antigo mito chinês corresponde à história das primeiras dinastias da Idade do Bronze. Nesse período, as culturas neolíticas se tornaram mais complexas e se formaram pequenos estados, caracterizados pela divisão social entre nobres, guerreiros e camponeses. Bom, terminamos a nossa aulinha aqui, inicial de China, tá? E daremos continuidade no próximo vídeo. O que vocês vão fazer? Vão pegar esses dados que eu dei sobre o Rio Amarelo, sobre o Rio Azul, sobre a civilização Yanshao e Longshan, né, as culturas deles, sobre as primeiras cidades, sobre as criações, a agricultura, né, a criação de cães, porcos. Se façam uma pesquisa sobre isso, vai enriquecer mais o texto que eu dei para vocês. É o que eu faria em sala de aula com os meus alunos, tá? É praticamente uma revisão. Muito obrigado e até a próxima aula, que nós vamos dar continuidade à aula sobre China. Valeu e até lá.